lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre a tua vida e sobre a tua família também. A palavra de Deus é luz para nós, a palavra de Deus nos orienta, nos ensina o caminho que nós devemos seguir. É por isso que a cada manhã a nossa primeira atitude é nos voltarmos para o Senhor com a palavra de Deus nas mãos, refletindo, orando, clamando pelo Espírito Santo, para que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos entender as verdades que estão contidas nesse livro. É o nosso único alimento espiritual que pode fortalecer a nossa fé a cada dia, a vencermos, a mantermos a nossa fé e a nossa esperança no retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero deixar com você nesse momento uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 118, o verso 6, que a Bíblia diz o seguinte: O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Salmo 118, verso 6. Quando nós temos a presença de Deus ao nosso lado, nós marchamos com fé, porque sabemos que Deus está ao nosso lado. Ele supre as nossas necessidades. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão a sentinela vigia. Portanto, quando o comandante da tribo de Israel está ao nosso lado, nós estamos seguros em qualquer situação. Cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, verso 1. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. É fantástico estudar a Palavra de Deus, em especial um personagem como o rei Davi. Na verdade, Davi tem muitas qualidades que se identificam conosco, mas entendo também que Davi possuiu alguns defeitos e também se identifica conosco. Uma das qualidades de Davi é que muito jovem ainda se deparou com um grande homem chamado Golias e pela fé no poder de Deus, Davi venceu. Mas em outro momento, sozinho dentro do palácio, olhando pela janela, se depara com uma mulher bonita e acaba sendo seduzido pela beleza que via pela janela. Veja que em um momento Davi se apresenta como sendo um modelo para a vida cristã. Mas no segundo relato, Davi se apresenta como sendo um homem frágil, vulnerável, sendo vencido facilmente pela tentação. Mas é impressionante que, a despeito das suas qualidades e dos seus defeitos, Deus o olha, Deus o vê um homem segundo o coração de Deus. Tenho certeza que da mesma forma como Deus um dia viu Davi um homem segundo o seu coração, Deus pode ver esse homem em mim. Deus pode ver esse homem também em você. Após a morte do rei Saul, Samuel recebeu a incumbência das mãos de Deus para que pudesse ungir o jovem Davi como futuro rei de Israel. E logo após a morte do rei Saul, Davi foi aclamado rei de Israel. E todas as pessoas se reuniram na principal cidade em Israel, a cidade de Hebrom. As palavras de Deus para Davi é que ele seria o pastor de Israel. Ele teria nas mãos a responsabilidade de pastorear o povo do Senhor. Da mesma forma como no passado um dia ele cuidou do rebanho do seu pai, ele agora teria nas mãos a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. Ser pastor é entender que ele não é dono, mas ele é mordomo, ele representa alguém, ele está cuidando para alguém. E era isso que Deus falava para Davi: você será meu representante, colocarei você no trono, mas você precisa trazer essas pessoas para perto de mim, para que elas entendam que eu sou soberano, eu sou o Criador e elas me pertencem. 1 Crônicas, capítulo 11, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Jebus é o nome da cidade de Jerusalém. No passado, essa cidade também era conhecida como a cidade de Salém. A razão pela qual Davi escolhe morar na cidade de Jerusalém é estratégica. Ela estava no centro de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A localização de Jerusalém era em cima de um monte, isso dificultava os ataques dos adversários. Davi amou essa cidade. Da mesma forma, o Senhor também se agradou da atitude de Davi, ao ponto que Deus colocou o nome da cidade de Jerusalém como sendo também o nome da sua cidade.
Sião é um dos nomes dos montes dos quais a cidade de Jerusalém estava localizada. A posição desse monte tornava praticamente impossível o ataque dos adversários. A própria Sião estava localizada a sudoeste do que agora Jerusalém e estava ligada à história de Davi, como a profecia bíblica a respeito do reinado de Davi. A sua localização entre as duas tribos de Judá e de Benjamim facilitava e protegia o reino de Davi e o seu trono naquele lugar. Jerusalém era conhecida como sendo a cidade de Davi, mas no futuro se entendeu que deveria ser chamada como sendo a cidade de Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 11, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: são esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, como todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. É impossível governar sem que Davi pudesse ter apoio das pessoas. Primeiramente, ele recebeu a bênção de Deus, mas era necessário ter pessoas ao seu lado, os homens valentes, guerreiros, para que pudesse estabelecer e estabilizar a sua coroa. A liderança de Davi não afastava as pessoas, mas ele fazia o contrário, ele conseguia atrair as pessoas para si. Homens se doavam, se fosse necessário dar a sua própria vida para salvar e defender Davi, ele os fazia. Isto era liderar segundo a vontade do Senhor. Davi passou por muitos momentos difíceis, mas Davi também alcançou muita vitória ao lado do Senhor. Davi teve a capacidade de andar ao lado de Deus e exercitar a sua fé na mão do Onipotente. Nos momentos em que Saul estava perseguindo Davi, muitas vezes Davi foi testado, mas foi aprovado e reconhecido pelo céu um homem segundo o coração de Deus. Davi, fugindo, se escondendo entre as cavernas, os seus soldados, vendo a sua aflição, o seu sofrimento, fome e sede, eles escolhem colocar a sua vida em risco e entrar no território dos filisteus para buscar água fresca para que Davi pudesse tomar. Davi, vendo este ato de valentia dos seus soldados, é ele mesmo que fala para os seus soldados que ele não pode beber daquela água, porque aquela água representava o sangue dos homens valentes que estavam ao seu lado. E em libação, em oferta para Deus, e é o próprio Davi que derrama aquela água no chão como sendo uma oferta oferecida para Deus, como uma demonstração da fidelidade daqueles homens que tinham para com a sua pessoa. Querido amigo, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer. Nós somos os valentes espirituais do nosso Deus. Nas nossas mãos está a responsabilidade de proclamarmos as 3 mensagens angélicas. Nós precisamos invadir o território do adversário do nosso Deus para que nós possamos resgatar as almas que estão perdidas ali. Aqueles que se derem pelo reino do Senhor serão considerados como sendo valentes espirituais. Hoje está nas nossas mãos a tocha, a responsabilidade de falarmos, de anunciarmos e testemunharmos que muito em breve Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra e há uma necessidade de um povo reconhecer a Deus como sendo soberano e viver as verdades que Ele espera que cada um de nós possamos viver. Hoje é esse tipo de valentia que Deus espera que os seus filhos possam viver. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 11 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos tirar algumas lições para a nossa vida. A primeira delas, todos aqueles que se colocam nas mãos de Deus serão abençoados pelo Senhor. Davi foi um homem que escolheu servir a Deus e, como resultado, Deus honrou o seu nome e a sua genealogia. Acredito que não exista um título maior que um ser humano possa receber, é de ter um coração segundo o coração do seu Deus. E esse título Davi recebe não porque não tenha se envolvido com o pecado, não que não tivesse vivido uma humanidade, mas porque escolheu e buscou a cada dia fazer a vontade do Senhor. Deus hoje precisa de homens valentes como Davi no passado tinha os seus valentes. Os valentes que Deus precisa hoje não são pessoas que devam ser temidas pelas pessoas, mas que sejam homens e mulheres que estejam dispostos a se doar pelo reino do Senhor, a viver as verdades, a testemunhar a respeito do reino, a invadir o território do adversário e proclamar as verdades que Deus espera que esse povo, nos dias em que vivemos, precisam conhecer. Portanto, esta é a valentia que o céu irá aplaudir. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que Ele nos tome nas suas mãos e abençoe a nossa vida.
Que a cada dia nós possamos ser valentes do Senhor, que vivamos as verdades, que testemunhemos a respeito do reino e que estejamos prontos quando Ele voltar aqui a essa terra. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor para todo sempre, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.